Olá, vamos estar dando início a mais uma aula, né? E assim, fechando esse período de subordinação, né? Nós falamos um pouquinho de adverbiais, substantivas e hoje vamos estar fechando com as adjetivas. Porém, eu preciso, antes de começar, né, a nossa aula, a nossa slide, lembrar vocês que toda vez que eu falo de subordinada, eu estou falando de um período composto, lembra? Quando eu tenho mais de um verbo, né? Mais de uma oração. Para sabermos identificar as subordinadas adjetivas, eu preciso saber o que é um adjetivo. Lembra? Lá na classe gramatical, o que é um adjetivo? Adjetivo é aquela palavrinha que dá característica ao meu substantivo, ok? Ela traz característica ao meu substantivo. Vamos falar um pouquinho mais dela mais à frente. Agora vamos ver o conceito de adjetivos. São aquelas que exercem em relação à oração principal a função de adjunto adnominal, próprios dos adjetivos. Essas orações, em sua forma desenvolvida, são introduzidas por pronomes relativos. Professora, o que eu faço para conseguir identificar uma subordinada adjetiva? Primeiro, eu preciso saber o que é um adjetivo. Segundo, saber o que é uma oração. E terceiro, conhecer os pronomes relativos e saber em qual momento usá-los dentro de um período, dentro de uma oração, ok? Eu trouxe o exemplo aí. Adoro pessoas sorridentes. Aquela era uma tarefa interminável. Observe que sorridente é uma característica de quem? Das pessoas. Aí, pessoas é o meu substantivo. Observe que sorridente está fazendo menção ao meu substantivo. Por isso que sorridente, nessa oração, ele é, nessa frase, né? Ela é um adjetivo. Aquela era uma tarefa interminável. Observe aí, interminável está fazendo menção à tarefa, que é o meu substantivo, ok? Tá bem. Exerce a função de um adjetivo. Observe que tanto no período 1 e 2, no exemplo que eu acabei de falar, eu tenho um período simples. Por quê? Eu tenho apenas uma oração, eu tenho apenas um verbo, que é aí adoro, né? E era, que é o verbo ser. Tranquilo? Então, num período simples, eu terei um adjetivo, ok? Quando eu falo de período composto, né? Que eu tenho de 2 ou mais verbos, ela muda. Exemplo aí. Adoro pessoas que sorriem. Aquela era uma tarefa que não terminava. Observe que sorriem também está fazendo menção a pessoas, né? Mas eu não posso falar que sorriem é um adjetivo. Por que, professora, não posso falar? Porque sorrir é um verbo, eu tenho uma oração. Então, eu tenho uma oração que exerce, né, a função de adjetivo. Por quê? Porque está fazendo menção ao meu substantivo pessoas. Observe aí que eu tenho período composto, eu tenho o verbo adoro, adorar, e o verbo sorrir, ok? Que então, mesmo assim, faz menção ao substantivo pessoas, ok? Por isso que eu não posso falar que ele é um adjetivo, porque aí ele é um verbo que faz menção, tá? Que funciona como um adjetivo no período composto. Outro exemplo. Aquela era uma tarefa que não terminava. Observa também que eu tenho aí o período composto, eu tenho o verbo era, que é o verbo ser, né? E terminava. Observa que quando eu falo que não terminava, também está fazendo menção ao meu substantivo, que no caso é tarefa. E eu não posso falar que é um adjetivo porque eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Ok? Professora, e os pronomes relativos? Lembrando que na nossa aula passada eu falei um pouquinho sobre pronomes relativos, eu trouxe alguns exercícios, lembra? Eu coloquei até uma videoaula na plataforma. Caso tenham dúvida, acesse a plataforma para poder esclarecer melhor as dúvidas. Vamos lá, professora, para que servem os pronomes relativos? Os pronomes relativos, eles servem para substituir, né, acompanhar, né, nomes da oração, para evitar repetições,
né? Para um texto não ficar cansativo, não é? Aí eu trouxe o exemplo para vocês dos pronomes relativos. Que, o qual, a qual, as quais, os quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde e quem, tá, gente? Esses são os pronomes relativos. Nós temos que decorar porque para numa frase, né, numa estrutura, num texto dissertativo, a gente conseguir adequar cada pronome relativo de maneira coerente, tá? Para o nosso texto não ficar repetitivo, fazendo assim um texto coeso, ok? Prossigamos. Retomando os conceitos e as definições das orações subordinadas adjetivas. Tem valor de adjetivo, ou seja, caracteriza um termo da oração principal. Vêm introduzidas por pronomes relativos, quando estão desenvolvidas. Os pronomes relativos articulam as orações principal e subordinada adjetiva, evitando muitas vezes a repetição de um termo. Lembra que eu falei? As adjetivas também, 901, funcionam como a substantiva e as adverbiais, tá? A gente achou o pronome relativo, a gente corta. O que vem à frente eu chamo de oração principal, o que vem atrás, né? O que vem depois, adjetiva, ok? Trouxe um exemplo aí. Você preparou o jantar. O jantar estava ótimo. Observa que a gente não costuma usar pausadamente as duas orações separadas, né? É muito difícil você ouvir uma pessoa falar assim: você preparou o jantar estava ótimo. O que a gente faz inconscientemente? A gente opta por quê? Para juntar essas duas orações, formando um período só, né? Por isso a gente usa os pronomes relativos, porque ele vai evitar a repetição, aí no caso a palavra jantar, e vai unir os dois períodos formando um só. Exemplo aqui, o jantar que você preparou estava ótimo. Observa que esse que é um pronome relativo, está retomando, né, o substantivo, a palavra anterior, jantar, formando assim um único período, ok? Outro exemplo, Mia Couto é um escritor. A obra de Mia Couto é riquíssima. Gente, a gente não costuma falar isso no dia a dia. Nosso cotidiano não é falar assim pausadamente. A gente fala tudo inconscientemente, a gente usa o pronome relativo, ok? No caso aí, eu usei o pronome relativo cuja, porque nesse caso há uma relação de posse, né? Mia Couto, ela é escritora, né? A obra é dela. Então, observa que há uma relação de posse. Quando há uma relação de posse, lembra lá que a gente viu na nossa aula de pronomes relativos? Eu tenho que usar o pronome relativo cuja. Por quê? Ele dá a ideia de posse, tá? Nesse caso aí, a posse, no caso, era a obra que pertence a Mia Couto. Ok? Prossigamos. As orações subordinadas adjetivas podem ser restritivas e explicativas, tá, gente? Elas se dividem em duas. Vamos lá. Restritiva, restringem, isto é, limitam a significação do nome a que se refere. Exemplo, o homem que fuma vive menos. Aí eu tenho aí, o homem vive menos, oração principal, que fuma, minha oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque eu tenho um pronome relativo que. Ela vai ser restritiva por qual motivo, professora? Vamos ler aí. Verifique que a qualidade expressa pela oração que fuma não se aplica a todos os elementos da espécie homem. Dizemos que ela restringe a significação do nome a que se refere, na medida em que não se aplica a todos os homens, mas apenas aos que fumam. O que eu quero dizer com isso? Ela é restritiva porque ela apenas fala para os homens que fumam. Os homens que não fumam não entram, tá, nessa restrição. Somente os homens que fumam que vivem menos. Por isso, a classificação dela é oração subordinada adjetiva restritiva, porque só uma parte dos homens que fumam vão viver menos, ok? Explicativa. Não restringem a significação do nome. Ao contrário, atribuem uma característica que é própria dele.
Exemplo, o homem, que é um ser racional, diferencia-se dos animais pela linguagem. Eu tenho aí oração principal, o homem, diferencia-se dos animais pela linguagem, e tem a oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque ela está explicando, tá? Que o homem é diferente dos animais pela linguagem, pela fala, né? A oração, a oração é um ser racional, não restringe a significação do nome a que se refere, uma vez que se aplica a todos os elementos da espécie, atribuindo-lhe tão somente uma característica que lhe é própria, inerente. Dizemos então que ela explica o significado do nome a que se refere, que ela quer dizer o quê? Que o homem, no geral, tá? Todo homem, ele é um ser racional, ok? Não está me dizendo que só uma parte dos homens, não. Todos os homens é um ser racional. Tem uma macete que muitos alunos costumam identificar. Sempre as orações subordinadas, adjetivas, explicativas virão entre vírgulas, tá, gente? Sempre na frente do pronome relativo vai ter uma vírgula. Aí, no caso, tá vendo? O homem, vírgula, que é um ser racional, vírgula, tá? Achei essa vírgula explicativa, ok? Vejamos mais exemplos. As mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Bem, apenas algumas mulheres que sofrem violência doméstica. Não todas, tá? Só algumas. Estou restringindo aí. Só algumas mulheres, só essas mulheres que sofrem violência doméstica, a justiça deve ampará-las, tá? Então, quando eu estou fazendo uma restringindo, né? Eu vou chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Eu estou dizendo que apenas algumas mulheres, aquelas que sofrem violência doméstica, devem ser amparadas pela justiça. Ficou claro? As mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Observem aí o uso da vírgula. Eu quero dizer o quê? Que as mulheres em geral, tá? Todas as mulheres que sofrem a violência doméstica devem ser, sim, amparadas pela justiça. Eu estou generalizando, tá? Todas as mulheres que sofrem essa violência. Quando eu faço a generalização e tenho as vírgulas aí, como eu identifiquei anteriormente, eu vou ter uma subordinada adjetiva explicativa. Bem, nossa aula termina aqui. Espero ter sido clara com vocês. Teve dúvida? Me chama no privado, no dia da nossa aula, na hora da nossa aula, para tirar qualquer possível dúvida. Vou estar disponibilizando também lá na plataforma essa videoaula e mais exercícios sobre o conteúdo de hoje, tá, meus alunos queridos? Façam. Teve dúvida? Sinalize para a professora, para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Um forte abraço.